Olá, ouvintes da Rádio Inter. Essa é a 33ª edição de mais um programa Segredos da Arquitetura. Eu sou a professora Gisele Dziura, sou coordenadora dos cursos de pós-graduação da Arquitetura e Design da Uninter. E temos um ou mais sempre segredos a serem desvendados. Na verdade, hoje a gente tem mais de um. Temos 10 segredos a serem desvendados. E eu quero convidar você aí do outro lado a desvendar esses segredos conosco. Coloca aqui da onde você é, qual é a sua cidade, qual é o seu polo, o seu curso, a sua profissão. Teremos o maior convite e o maior interesse em saber de onde que você é, para compartilhar aqui essas experiências conosco. E você pode ir comentando ao vivo durante todo esse tempo e para falar sobre esse assunto, que são os 10 segredos da arquitetura e do design de interiores, eu convido, então, o arquiteto, urbanista e artista plástico. Olha só, nossa, o meu convidado hoje é muito especial, tenho aqui a honra, inclusive foi meu aluno na pós-graduação, o Leonardo Gazzali. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado, querida. É um prazer estar aqui. Ele é especialista em arquitetura sustentável, tem 2 especializações, gosta de estudar, né, Léo? Bastante. Especialista também em conservação e restauração do patrimônio histórico, tem seu próprio escritório já há quase 10 anos, proprietário da Gazzali Arquitetura, participou de várias exposições da arquitetura, da edição da Casa Cor Paraná, tem vários cursos, estudou fora do Brasil, estudou no Canadá, estudou na Itália, vai falar um pouquinho dessas experiências para nós, participou de restaurações de pinturas parietais aqui em Curitiba, em vários lugares. Ele tem vários cursos, né? Além da especialização, tem vários outros cursos na área de gestão, na área de comunicação, na área de vendas, enfim. O Leonardo é aquele arquiteto que tem várias experiências. E na arquitetura é assim, a gente procura sempre estudar e aplicar esses conhecimentos na prática. E aí ele foi desenvolvendo ao longo dessa prática vários segredos. Na verdade, hoje a gente só vai contar 10, né, Léo? Eu acredito que ele deve ter vários aí segredos para contar. Mas a minha mãe falou exatamente isso. Mas acho só que para hoje 10 tá bom, não é verdade? Tá ótimo. E sem contar que tem a questão ele fala várias línguas aí, né? Então, inglês, francês, espanhol, enfim, né? O Leonardo é o arquiteto aí que todo mundo gosta de falar, de conversar, super viajado, né? Então, esse é o Leonardo. Leonardo, a palavra é sua aí. Vamos começar falando sobre... Vamos distribuir esses segredos, né? Para o pessoal ficar com a gente aqui. Vamos começar falando sobre um só? Sim, vamos lá. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer e uma honra recebê-lo, ainda mais de você, porque a gente teve todo o contato, né, acadêmico e depois... nós somos colegas da Confraria de Arquitetura e Design de Curitiba, que é uma associação incrível, assim, que tem ajudado muitos profissionais a desenvolver a sua carreira, a sua vida pessoal, né, com N setores, e apesar de todo o currículo aí florido que foi apresentado... Currículo verdadeiro. Eu me sinto muito lisonjeado de estar aqui e também de dizer que a gente nunca sabe tudo, né? E sempre está buscando novidades, sempre está buscando atualizações,
tenho certeza que muitos pensam assim, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Eu sinto assim, às vezes, porque quando a gente aborda um conteúdo e faz essa criação do conhecimento, realmente a infinidade, né, só a arquitetura como um termo genérico, ela já é infinita. E aí, com todas as facetas, com todos as fatias que dá para ser assim, estudado e complementado, a gente consegue entender um pouco melhor, né, das necessidades. A ideia de fazer, por exemplo, a primeira formação, né, em artes plásticas que eu tenho, foi em 2005, já faz 16 anos aí, sempre foi uma realização pessoal minha e também com muito estímulo da minha mãe, porque ela também é artista plástica e tudo, só que ela fez na Federal. E aí o estímulo foi total, né? E quando eu entrei em arquitetura logo na sequência, eu quis dar continuidade nos estudos, eu quis aplicar os conhecimentos até na prática, como a professora falou, em relação às especializações. Então, a especialização de restauro, ela veio para unir as duas graduações, no meu ponto de vista, porque, óbvio que a gente viu muito de arquitetura, muito de história, que eu amo, mas teve muito embasamento da artes plásticas, né, em relação à química dos pigmentos, em relação à reação dos tipos de pintura, dos tipos de materiais, dos tipos de conservação que são necessários, né, serem aplicados para essa área. Então, a pós em si, ela abraçou tudo isso e solidificou esse conhecimento na minha vida. E depois também, para continuar evoluindo, a gente olha e mantém e preserva o passado, mas a gente tem que pensar no futuro, óbvio. E por essas e outras que eu resolvi fazer a pós de arquitetura sustentável, porque, inevitavelmente, cada dia mais eu vejo aqui no escritório, eu vejo com os meus colegas, né, a própria demanda da legislação e a cidade, que é um organismo vivo, tudo está caminhando para que a gente preserve mais a natureza, preserve mais as cidades e adote medidas que façam é, essa parceria entre o ser humano, né, a arquitetura e o planeta que a gente tem que cuidar. Até na questão do dia a dia, né? A questão do conforto higrotérmico, Sim, acústico, que nós sim, precisamos aplicar cada vez mais nos projetos e obras. Porque às vezes a gente exato. fala, né, que a arquitetura fala mais em projeto, mas a arquitetura é obra também. É obra, Claro. é ambiente construído. E aí vamos falar um pouquinho então nos nossos segredos, que eu estou super Vamos. curiosa para saber. Vamos sim. Eu preparei uma listinha aqui em relação ao conceito desse nosso encontro de hoje, com atividades e opções que você pode adotar no teu dia a dia, na tua casa, até por conta do período, né, de pandemia que a gente está passando e tudo. Inevitavelmente, é óbvio que é melhor chamar um profissional para te orientar, e a gente trabalha com esse tipo de atividade aqui no escritório também, que é consultoria técnica, mas com um olhar um pouquinho mais cuidadoso, até por conta da infinidade de informação que a gente recebe pela internet, pela televisão, todos os dias, né, pelo celular, enfim, você tem como ir filtrando essas informações para melhorar o teu dia a dia e a tua casa. No primeiro momento, eu acredito que se você tentar utilizar a diversidade, e esse seria um dos primeiros segredos, utilizar a diversidade de opções, de peças que você já possui, você não precisa gastar, se vai fazer só uma repaginada, por exemplo, na tua sala, você não precisa gastar um rio de dinheiro. Você pode reutilizar, pode realocar numa posição mais é, privilegiada, né, ou que você tenha uma funcionalidade melhor,
o material, os móveis ou os objetos de decoração que você já possui. Então, até mesmo por uma questão de sustentabilidade, você não precisa comprar um material ou jogar fora que você tem, né, para substituir, e sim mudar os móveis de lugar, mudar a iluminação, de repente um abajur diferente, uma cor que você coloque numa parede, você já consegue, dependendo do tom, você já consegue mudar completamente a cara do teu ambiente, né? Agora existem inúmeras empresas que trabalham com revestimentos autoadesivos, mesmo metálicos, né? Ou mesmo revestimentos que demandam uma mão de obra técnica especializada, como é o papel de parede líquido, por exemplo, que é muito interessante. Ele transforma quase que completamente o teu ambiente. E é um dos detalhes que você pode fazer, né? Podemos passar para o segundo segredo? Bora, muito interessante. O segundo segredo seriam os estofados, né? Toda a família de estofados que a gente possui de disponibilidade hoje em dia, seja um tecido diferente, seja impermeabilização, que por uma série de razões até de segurança, precisam ser aplicados. Hoje em dia, 95% das pessoas têm um animal de estimação ou tem criança em casa, que de repente tem que ter um cuidado maior, porque acaba sujando, derrama uma comida, uma bebida, enfim. Então, a impermeabilização seria um elemento super importante, independente do tecido que você tenha, e principalmente almofadas. As almofadas são, assim, as joias de uma pessoa, né? Os adereços, os acessórios. Ela, como um acessório da sala, ela serve para que você traga mais vida para o ambiente, né? Eu, por exemplo, aqui em casa, eu gosto muito de HQ, de super-heróis, de filmes, assim, cults. Então, todas as almofadas do nosso sofá, ela tem um tema ou de filme, ou de revistinha de gibi, né, em quadrinhos, ou de um super-herói específico, né? Tem ali a ala onde eu sento mais frequentemente, que é a estampa é do Star Wars, então eu, Ah, eu gosto não, de brincar bastante com isso. não, e o bacana é que isso dá para mudar, né? Dia de semana, Sim, daí final de semana, dá para ter alguns cenários variações, temáticos também, né? Para não claro, ficar aquele cenário de sempre, né? Aquele sim, ambiente, né? De sempre, né? Então dá exatamente, para criar isso. Isso é bem claro. interessante. A gente gosta bastante de folhagens também. Isso é um elemento que ajuda a trazer o aconchego, trazer a vida, né, para o espaço e traz a natureza para perto de você. E às vezes, mesmo que você não seja assim tão habilidoso em cuidar de uma plantinha, porque umas precisam de muitos cuidados, outras nem tanto. Mas, nesse caso, a sugestão é que você coloque no teu espaço uma planta artificial, né? Hoje em dia existem empresas especializadas, parceiras nossas aí e tal, que podem orientar, podem trazer até o espaço para ver se fica adequado, né? Tanto o tamanho, claro que você não vai colocar uma samambaia real no meio da tua sala. Tem que ser alguma coisa proporcional, que te ajude a criar essa composição agradável e confortável, né, para o ambiente. Mas o fato disso que você está falando, talvez fazer com que as pessoas possam, né, dar aquele clique, assim, poxa, é mesmo, poxa, eu poderia pensar nisso, começar a observar mais esses objetos dentro da sua casa, né? É Exato. aquilo, né, como você falou, é o brinco, é a tiara, né, é a cor. Nossa, será que aquilo pode me fazer bem? Né? Essas Sim. percepções. Então, Exatamente. Essas características e esse refinamento acentuado, até conceitual, né, teórico, do que fica bom,
ou não, minha vida é muito 50 tons de cinza. Então, vamos colocar uma corzinha, vamos colocar um verde, vamos colocar um azul, né, um amarelo. De repente, se a pessoa é mais extravagante, a gente pode dar uma exagerada na cor, ou não, eu sou mais retraído, eu sou mais sério, eu agora, né, com a questão da pandemia também, de novo, tocando nesse assunto, a gente teve muitas pessoas que resolveram dar, assim, ênfase para os seus home offices, né, ou até mesmo para atividades que podem ser produzidas em casa também. Eles quiseram tá melhorando esses espaços, mas mesmo assim mantendo uma certa sobriedade, ok? Dá para ter um bom gosto, dá para ter uma aplicação da arquitetura de interiores, mesmo nesses espaços que as pessoas são mais recatadas, digamos assim, ou que precisam de uma certa hegemonia. Sobriedade, né? Exato. Uhum. O meu home office aqui, ó, eu tenho as minhas coleções, os meus livros, tenho toda uma composição de materiais. Quem entra aqui ou fica muito admirado ou acha que é uma poluição visual. Para mim é um relaxamento. É, cada um é descobrir a sua essência, né? Como que a sua Exatamente. essência pode se manifestar, ou pode expressar dentro do ambiente, como que pode fazer bem para você, como que pode te Ajudar. alimentar, né? Como Exato, que isso pode exato. alimentar a tua energia, porque é uma questão de energia. Então, acho que Exatamente. cada um pode descobrir isso, né? Pode por Sim, meio de tentativa, por meio de consultar um profissional adequado, enfim, por exato. aí vai, né? Tem várias Sim, estratégias aí, né? Fazer um sim. curso e por aí Claro, vai. claro. E tem muita informação na internet, né, que pode ajudar. Tem vários profissionais disponibilizando, até mesmo essa nossa apresentação de hoje. Quem estiver ouvindo pode pegar muita dica interessante para aplicar, porque não demanda de mão de obra especializada e muito menos de um bom gosto super refinado. Não. O importante é você se sentir bem no espaço que você está, sem te onerar, sem te comprometer com o teu dia a dia, né? O Uhum. importante é ter a funcionalidade, né? Tá, então eu anotei aqui, eu tô anotando, fazendo a colinha, Isso, tá? Então vamos lá, isso ó, mesmo. até para quem começou a assistir agora, tá? Anota lá comigo. Então, primeiro, diversidade de opções. Segundo, os Isso, estofados. Terceiro, isso. O terceiro seria organizar de forma agradável os ambientes. A gente teria a tá? possibilidade de estar aplicando a disposição, por exemplo, existe todo um conceito tanto de teoria da cor quanto de energia, né? Que os elementos dentro de um ambiente eles não podem ser bloqueadores de energia. E a forma agradável, como eu nominei aqui os tópicos que eu estou seguindo, é justamente deixar a energia do ambiente fluir em relação à insolação, ventilação e até mesmo a disposição dos móveis, dos objetos, né? Então, assim, sempre o que é importante no espaço? Não é quem frequenta, quem utiliza esse espaço? No meu ponto de vista, eu tento sempre deixar o meio dos ambientes mais fluido, mais livre, né, para circulação e tal. Então, coloca eletrônicos de um lado, sofá do outro, né? Coloca um tapete que seja agradável, que te deixe confortável com aquele ambiente. Tem pessoas que gostam de tapetes mais altos, outros de tapete mais baixo, e aí tem um outro universo que a gente pode conversar numa outra ocasião, mas as almofadas, né, podem trazer aquele toque mais confortável e agradável para o ambiente. Claro que quem puder, e é super recomendado também, porque os nossos colegas designers precisam, precisam viver também, se puder, não necessariamente comprar um objeto de design, né, uma mesa, uma cadeira, uma poltrona, um sofá, mas que possa colocar e achar. Eu adoro garimpar lojas que tenham, assim,
não só artistas e profissionais novos no mercado, mas também de peças que você pode adaptar no teu ambiente, né? Existem agora, tá certo que tem algumas restrições por aglomeração, etc., mas sempre tem feiras, tem lojas específicas, tem várias coisas, até em antiquários, que dá para achar que não são, assim, um absurdo de caro e ficam, assim, dão todo aquele toque especial. Legal. Essa sua... Dá para entrar como 11 aqui já. Não sei se você colocou aí, mas isso de visitar feiras, visitar mercado de pulgas, visitar mercados, antiquários. Claro, nós estamos localizados aqui agora em Curitiba, mas esse programa, ele é, né, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Temos polos nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, enfim. Legal. E a internet também, ela é, né, sem global. Fronteiras. E, quiçá, outros planetas aí. A gente não sabe, né? Lógico, vai saber. Mas aí, essa tua... Eu não gosto de usar muito a palavra dica, mas essa sua sugestão de visitar, né, e garimpar, acho que essa palavra é muito, muito, muito bacana, porque o garimpar, o garimpo bem feito, né, por isso que o garimpo é boa essa palavra, porque o garimpo do ouro, né? O garimpo bem feito, ele traz riquezas para o espaço, né? O olhar, ele precisa de um olhar apurado, né? Para selecionar objetos, porque o selecionar objetos não é o tema de uma rádio também, né? Sim. Ele precisa, a pessoa que vai garimpar esses objetos, né? Ou esses elementos, ou esses móveis, ele precisa saber para onde vai, como ele pode ser restaurado, como ele faz toda uma história para isso. Né? Não é simplesmente ir lá e comprar e ver o preço, não é. Claro, é muito mais do que isso. Vai muito além do que isso. Claro. Vai muito, muito além. Mas só fechando, né? Não era o tema, mas já fui. Realmente, para você ver que eu tentei escolher pontos, assim, tópicos que não dessem tanto pano para manga, mas fui. É inevitável. Tá, vamos lá. Agora, banheiros. O que a gente consegue em banheiros? Eu gosto muito de falar que a insolação e ventilação, mais ventilação, é de preferência natural, né? Tanto nos projetos arquitetônicos que a gente faz, a gente quebra a cabeça para achar um ponto ideal para colocar essas áreas que são tão importantes, né, no nosso dia a dia, ainda mais com os aspectos de trabalho de casa hoje em dia que acontecem. A gente passou a utilizar, existem estudos sobre isso e tal, mas a gente passou a utilizar de 5% a 8% a área de banheiro para 30%, 35% do dia, né, em relação a horas, porque são atividades que são ambientes que podem ser desenvolvidos nesses espaços que por que não deixar eles mais agradáveis também, né? Então, a ventilação é super importante, a decoração que você vai aplicar é super importante, aqueles elementos que eu falei agora há pouco sobre faça você mesmo, tem materiais e revestimentos autoadesivos que resistem à umidade, a vapor d'água, né, vapor, enfim, de calor e tal, que não se deformam, não criam micro-organismos que vão, de repente, prejudicar aquele sistema e que você mesmo pode fazer. Por via de regra, banheiro e essas áreas úmidas têm uma característica mais compacta mesmo, né, em relação a volume, e por que não fazer? Então, assim, se você não quer, não pode, ou não tem tempo de trocar, por exemplo, a marcenaria do teu banheiro, você pode revestir ela, mandar envelopar, que é o termo comercial, né, com algum acabamento plástico, né, dessa característica do MDF, por exemplo. Nas paredes, existem revestimentos que você mesmo pode colocar como característica de autoadesivo,
ou tem tintas específicas, como a epóxi, que resistem à umidade e já dão uma característica, assim, já dão um visual completamente diferente, né? Infelizmente, as louças, elas têm uma peculiaridade em relação ao seu formato, ao seu design, que é só trocando mesmo, mas isso também não é um bicho de sete cabeças. Os acabamentos, as entradas e saídas, né, de água, elas são meio que genéricas para todo tipo de louça e metais, mas se você puder, é só chegar em qualquer casa de material de construção, escolher uma peça que você goste e trocar pela que você tem, se puder, né, fazer esse serviço. E aí existem quadros, existem plotagens, existem plantas artificiais, que é o mais indicado no meu ponto de vista profissional, existem tapetes, né, elementos, assim, até mesmo de iluminação, né, de repente, se você tem a possibilidade ou conhece, assim, tem acesso fácil a um eletricista, existem luminárias muito adaptáveis para vários tipos de ambientes que são muito baratas, assim, e transformam o espaço, né? Transformam o espaço, o que é bastante interessante. Lá, estou aqui anotando. Agora vamos para o quinto, tá certo na minha Vamos, conta? isso mesmo, o quinto. O quinto eu deixei espaço para o hall de entrada. O hall de entrada, ele tem, assim, também por característica técnica, uma volumetria mais compacta, né? Muito mais compacta que banheiro, muitas vezes. E aí, assim, ali um quadro, uma foto, um elemento mais genérico que pode ser aplicado, que pode ser colocado, assim, como dando boas-vindas, né, tanto a você todos os dias quando você chega em casa, quanto às outras pessoas que você recepciona, deixando características que já mostrem para ela que, além de você ter um certo bom gosto, você está acolhendo ela na tua residência, no teu espaço, né, e um aparador interessante, né, muitas vezes, aí sim serve muito o garimpo de lojas de móveis usados, tem muita coisa legal que dá para fazer. Se precisar de uma restauração, se precisar de uma tintinha, se precisar de um verniz, não tem problema, é fácil de conseguir também e fazer, e é uma peça que muda completamente o ambiente. Um objeto, um pote que você goste, seja metálico, de cerâmica, né, ou mesmo de madeira, para colocar as suas chaves ali, isso também já denota organização, que você sempre sabe, você vai saber sempre que aquele objeto vai estar ali. Você chegou, saiu, o objeto vai estar ali. É fácil de conseguir organizar e arrumar. Muito bem. Essa questão da organização é fundamental, ainda mais em Exatamente. ambientes pequenos, então, seja em hall de Exato. elevador, seja em hall de elevador, hall de casas, hall de prédio, hall de, né, ou aquele espacinho que não tem hall em casa, mas tem aquele aparador que tem que organizar as Isso. coisas. Né? Exatamente. O ideal seria até ter uma chapeleira, né? Muitas vezes eu aplico isso nos projetos de interiores aqui do escritório. Eu sempre coloco espelho e sempre coloco pelo menos um porta-chave, assim, que seja na parede. Aqui em casa eu tenho um que é a forma de um telefone inglês. Aquele Que que você legal. abre a portinha e pega a chave. Aham. A gente até ganhou de casamento. A nossa amiga ficou muito feliz da disposição que a gente deu. E existem 1000 opções diferentes, né? Que dá para ser utilizado. Vamos lá ao sexto, que o nosso tempo está acabando. Isso, vamos lá. A questão do sexto seria estar trabalhando as coisas de uma forma que facilite o teu dia a dia e que seja de uma maneira casual, né? Que você não se preocupe ou não demande muitas horas de organização, que ali rapidamente você consiga ou colocar uma mantinha no sofá, por exemplo, ou uma flor em cima uma vegetação, um vaso que seja decorativo na tua mesa de jantar,
né? Fez uma refeição e tal, arrumou, não sei o quê, um jogo de americano também que seja mais prático, inclusive para lavar, né? Arrumar Bem esses interessante. períodos. Isso vem ligado justamente com a questão da organização, né? Se você sabe onde é que está cada coisa, você pode ir no escuro que você acha. Uma vela, né? Exatamente, exatamente. Ó, bem interessante essa dica, hein? Gostei. Ó, É, isso fica aí. aí, pessoal. Não esqueçam de anotar, vão anotando aí também. Isso mesmo. Eu vi aqui na sequência, até me adiantei um pouco. Aqui em casa eu tenho a nossa sacada, que a gente brinca que ali é dos patamares do Jardim da Babilônia, porque a gente tem muitas plantas, a gente gosta muito de planta, e todo o cantinho que eu pude utilizar assim nas laterais, até em cima da bancada da churrasqueira, a gente tem vaso de planta. Muitos são de orquídea que a gente ganha de presente, tudo. A maioria delas são de suculentas, cactos e tudo que são, são plantas que não demandam tantos cuidados, mas pelo menos uma, duas vezes por semana a gente vai lá e põe um pouquinho da água, né? Elas estão ali com o sol, o nosso apartamento aqui é virado para o norte, então, quanto à insolação, a gente não precisa se preocupar com isso. E a planta, em geral, a vegetação, como eu já disse agora nos outros 6 itens, ela pode ir na tua sala de estar, na tua sala de jantar, no banheiro, na sacada, e até mesmo no teu ambiente de trabalho, existem estudos que a planta próxima a você, ela pode te trazer uma tranquilidade e uma harmonia, até mesmo a facilitação de um alinhamento da linha de raciocínio, né? No ambiente de trabalho é super importante, muitas pessoas levam, nem que seja uma violeta, né? Você está em contato ali com o verde, com a natureza viva, né? Isso pode facilitar bastante. A biofilia, né? Exatamente. E no quarto tem que ter só um pouco de cuidado, né, no dormitório, porque existem plantas que têm um processo de troca gasosa entre o dia e a noite que tem que ser feito um estudo ou com um paisagista ou com um arquiteto, um designer de interiores que tenha uma certa atenção para esse tópico, porque não é qualquer planta que pode ser posta, mas existem várias opções, inclusive as artificiais, como eu havia comentado, que aí sim pode ficar bem à vontade. Uhum. O oitavo item seria portas de vidro. Muitas vezes quem mora em casa tem mais essa disponibilidade, mas em apartamento é um pouco mais restrito, mas as portas de vidro, elas são aconselháveis sempre a ficarem abertas o máximo que puder, porque ou elas vão fazer o contato direto com a natureza, que você tem na sequência, né, de ambiente externo, ou, no mínimo, vão deixar o processo de ventilação natural acontecer, né? O ideal, até a gente, por ser da área, sabe que a ventilação cruzada é um dos elementos mais importantes da característica da arquitetura. Então, se você tem uma janela lá na cozinha e a porta de vidro na sala, sempre que você abrir um, tenta pelo menos abrir uma fresta do outro, para que você crie essa ventilação, essa circulação do ar, né? A troca de energia, a troca de gasosa, que a gente tem, ainda mais, tá certo que a gente está aí quase entrando no inverno, mas mesmo assim, durante os dias que são mais quentes, né, é interessante deixar esse fluxo acontecer, e aí anoiteceu e tal, fecha, mas mesmo assim você tem a condição de manter o calor dentro de casa e o frio lá fora. Mas a ventilação e usar bastante essa questão das portas de vidro, das janelas, né, o fluxo de ar é super importante manter na sequência. É um elemento que a gente não vê, mas ele faz toda a diferença. Uhum, com certeza. É. O próximo item seria, que eu separei aqui, a cabeceira de cama, né? A cabeceira de cama é um tópico que a gente, às vezes, passa meio batido, não leva muito em consideração, mas faz muita diferença. Eu já tive cama sem cabeceira, eu já tive cama com cabeceira de madeira, e hoje em dia minha cabeceira é estofada com um tecido bem fofinho, agradabilíssimo, que eu adoro, porque eu gosto de ler antes de dormir, então
eu me recosto, assim, com os travesseiros e tudo, e, para mim, esse tipo de cabeceira é ótimo. Mas tem pessoas que não gostam, né? Pode ser utilizada uma cabeceira, sei lá, só tubular, ou com outros elementos que você pode ter na tua própria parede, né? Você pode colocar futons também colocados, assim, que é um outro elemento que não é difícil de achar e também não é caro. Você pode deixar eles pré-posicionados, assim, no espaço da tua cabeceira, ou utilizar elementos que realmente são feitos para esse fim, né? Você selecionar um marceneiro adequado e de bom gosto também, que vai te atender nesse processo. Ela pode ser estofada ou não, mas o importante é sempre trabalhar com o aconchego, né? A cabeceira é realmente a coroa que te ajuda a estar desenvolvendo um momento de sono, um momento de relaxamento. A nossa cama eu digo assim, que é o coração da casa para mim, porque é um dos espaços que precisam ter mais atenção, né? Tanto o jogo de cama, quanto os travesseiros, ele é adequado para cada um, o tipo de colchão, mas prioritariamente aqui, como a gente está falando e dando essa sequência de segredos, tem a questão da cabeceira. Eu acho que a estofada, para mim, é a melhor que existe. E aí tem uma infinidade de opções, né? A lisa, a capitonê, a de quadrados, e aí vai. E o último? O último são projetos sustentáveis e econômicos, que daí aborda justamente a nossa área de especialização e que aí sim vai precisar que você comece a prestar um pouco mais de atenção em rótulos, em legendas, em procedências dos produtos, porque não é só dizer, eu quero ser uma pessoa mais verde, eu quero ser uma pessoa mais ecossustentável, que penso mais na natureza, eu frequento mais parques. Não é só isso, né? É saber justamente de onde que vem o produto que você está comprando, que você está colocando dentro da tua casa, se ela tem um processo de, se for de madeira, de reflorestamento, se ela cuida da natureza, se ela não agride com produtos tóxicos, se ela não utiliza trabalho escravo, ou se ela não tem, assim, uma característica que venha, de repente, de uma condição que vai agredir mais cedo ou mais tarde, já agrediu ou vai agredir mais cedo ou mais tarde o teu ambiente, né? Também existem milhares de estudos para várias áreas, assim, que desde a panela de alumínio que a gente compra, né? Dizem que a gente pode, de repente, ter uma certa intoxicação com o alumínio que vai se liberando da substância da própria panela, ou até mesmo de tintas que são mais hidrossolúveis, né? Que você pode aplicar nas paredes da tua casa e tudo mais, nos móveis. Hoje em dia, ninguém gosta mais de ficar assim, dependendo de produtos químicos ou que os produtos que você tem ou que você gosta de aplicar na tua casa, mesmo alimentos, enfim, que eles não vão te dar trabalho para manter, resolver, cuidar, preservar. E essas questões são importantes de serem pensadas no momento de adquirir um produto novo, porque elas vão fazer diferença depois. É verdade. Nossa, e daí Né? tem todo Sim, se um for falar, mundo, tem um mundo exatamente, para falar sobre projetos e exatamente, obras sustentáveis. exatamente. Ai, Léo, nosso tempo acabou. Que pena! Eu ficaria horas aqui Ah, falando tudo que a gente também. pode fazer. É verdade. Ai, quero te agradecer muito, muito, Foi um muito. prazer. Obrigada. Quero agradecer aqui o Leopoldo também, que comentou aqui. Legal, isso Obrigada, aí. Léo. Daqui a pouco a gente vai assistir a live dele também. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes que estão assistindo nesse momento e que nos assistirão depois. Quero agradecer demais a sua participação, Léo. Eu que diga, foi uma honra.
tenho certeza que todos os nossos alunos, todos os nossos ouvintes, todos os profissionais, estudantes, enfim, todos, de alguma maneira, aplicarão todas essas contribuições e todos esses segredos na sua vida, no seu dia a dia. E é uma pena, mas o nosso programa de hoje acabou. Espero que a gente possa aí nos encontrar numa próxima oportunidade. Muito obrigado. E estivemos hoje, então, com um arquiteto, urbanista, artista plástico, o Leonardo Gazzali, e esperamos nos encontrar numa próxima oportunidade. É isso aí. Muito obrigado. Até mais.